tudo bom? Eu sou o Welison Melo, seja bem-vindo ao canal Artes Naturais. Estou de volta hoje aqui, gente, para continuarmos aquela sequência de dicas que eu tenho para passar para vocês. São coisas que estão acontecendo com minhas plantas, são reações depois de suas podas ou alporquia. No último vídeo eu mostrei para vocês como é que eu faço para sair várias brotações após uma poda. E que essas brotações todas crescerem os galhos por iguais. Nesse vídeo, gente, eu vou falar para vocês sobre a reação dos Caldex e o que fazer com a reação que cada um vem apresentar. Quando a gente faz só o procedimento, gente, da poda apical, o Caldex não sente muito, gente, porque a gente não está cortando as fontes de energia. Quer dizer, nós não estamos cortando as raízes que absorvem nutrientes para a planta. Nós estamos cortando apenas o que absorve nutrientes das plantas, certo? Portanto, raramente um Caldex chega a murchar, certo? Então, o que é que vem acontecer depois? Às vezes acontece, gente, deles ter várias brotações, né? Como teve essa planta aqui, ó, certo? Às vezes acontece de ter só um. Eu ensinei no vídeo anterior o que vocês fazem nesse caso aqui, né? Quando nascer apenas um broto, que o ideal é a gente podar para a gente ter vários brotos, certo? Então o ideal é que a gente deixe nossa planta assim, gente, ó, com vários brotos, certo? Então quando ela estiver assim, gente, ó, o Caldex não sentiu nada, desde que a gente não mexeu nessas raízes. Então nesse caso, gente, é fazer o que eu ensinei no vídeo anterior para que saia novas brotações, certo? Que inclusive faz 4 dias que eu fiz esse vídeo, gente, e já tem, ó, resultado aqui para mostrar. Muito bom quando a gente já tem várias brotações, como houve nessa planta aqui, gente, ó. Certo? Essa planta está simplesmente com 5 brotações, aliás, 4 brotações, uma não desenvolveu bem, certo? Então o que acontece? Aqui a gente só vai procurar trabalhar para que ela fique com uma copa bonita, certo? Como eu fiz com essa daqui, ó. Certo? Vocês lembram dessa planta, né? Olha só a copa dela, gente, como tá toda igualzinha, ó. Certo? Ó. Os brotos estão todos do mesmo tamanho, ó. Olha como ela tá legal, certo? Então eu fiz aquela poda da folhinha para deixar ela toda igualzinha, bonitinha, para mostrar para vocês, certo? Então o que que acontece? Ela poderia estar como essa daqui, né, ó, um galho menor, outros maior, certo? Então o que que a gente vai fazer? Primeiro vamos podar igual eu ensinei no vídeo anterior, né, gente, certo? Eu vou tirar desses 3 aqui, que são as maiores, certo? Então vai acontecer o que? Esses galhos menores vão aumentar e vão ficar todos do mesmo tamanho. E aí agora é só esperar. Agora se você fez, gente, a poda da raiz principal, a única pivotante, ou fez a poda de raiz, mesmo ela tendo mais de uma, como foi o caso dessas plantas aqui. No caso dessa, olha, não sei se vocês lembram do vídeo aí, ela tinha 4 raízes aqui, né? Ela era mais ou menos assim. Certo? Eu tirei as 2 raízes do meio e ficou essas 2 da ponta. Eu retirei parte das raízes que estavam absorvendo nutriente para alimentar a planta, certo? E deixei a parte que está consumindo da planta. Então o que é que vai acontecer com esse Caldex? Vai definhar um pouco, porque ele vai ter que conduzir seiva para alimentar essas folhas. E como as raízes não estão absorvendo o suficiente, então irá a seiva desse Caldex, que é a reserva da planta, para alimentar as folhas. Então, para que essa planta não fique tão judiada e não fique tão murcha e tão mole, então o ideal, gente, é a gente tirar essas folhas. A gente tira, certo? É uma pena, gente, ó. Mas a gente deixa só a folhinha mais nova, porque ela vai absorver mesmo a seiva. E essa planta vai voltar a se recuperar o mais rápido possível, já que não tem tantas folhas para absorver desse nutriente. Olha só, gente, dá pena, né, gente? Que é uma folha, ó, quase do tamanho da minha mão, ó. Muito grande, né? Mas olha só, gente, essa folha grande, ela absorve muito nutriente da planta, gente. É uma pena, mas depois ela vai ter muito mais folhas. Vamos falar agora no caso dessa daqui, gente, ó. Era uma planta que tinha muito galho, certo, gente, ó. Eu fiz apenas a poda das raízes dela. Essa planta levou uma queda e terminou de quebrar outra raiz aqui, certo? Ficou só com uma e uma aqui atrás. Então o que aconteceu, gente? Olha, ela tem muito galho, certo? Muita folha, então ela está absorvendo muitos nutrientes. Olha como esse Caldex, gente, tá seco, tá vendo? Tá magro.
ele secou, certo? Ele tá mole, ó, tá fofo, gente. Então por quê? O que é que tá acontecendo aqui? Eu diminuí a quantidade de raiz que absorveu nutriente para a planta, certo? E tem muita folha consumindo o nutriente da planta. Como as raízes não têm o suficiente para as folhas, então ele vai absorvendo da reserva que contém no Caldex. Então o ideal, gente, aqui é pelar mesmo, gente. Tirar todas as folhas. Cada galinho a gente vai deixar apenas, gente, só a folhinha da ponta mesmo, tá? Porque aí, gente, essa planta vai vir a se recuperar. Que essa planta, gente, para mim não fazer a poda dela, eu preferi fazer umas alporquias, mas só que saíram muitas folhas, certo? Então aqui eu estou fazendo essa poda e essa planta vai se tornar mais forte, certo? Então ela vai se recuperar. Então como essas plantas vai se recuperar, gente? Na sombra, gente. Já que elas se encontram desnutridas, a gente vai deixar ela na sombra, tá? Minhas plantas, sempre que eu faço um procedimento, eu deixo ela 10, 15 ou 20 dias até ela se recuperar na sombra. Depois eu vou colocando ela no localzinho onde ela ficava antes, seja no sol, pouco sol, na sombra. Agora eu vou falar para vocês, gente, quando a gente faz a poda apical e faz a poda da raiz pivotante, né? Nesse caso aqui, ó, também eram 4 raízes, certo? Eu tirei 2 raízes, ela era desse jeito também, eu tirei apenas 2 e deixei apenas essas 2 perninhas, certo? Então o que aconteceu, gente? Esse Caldex, ele não veio a se definhar tanto, gente. Por quê? Porque eu fiz a poda apical, não ficou nenhuma folha, gente, nele. Só que depois veio a sair 3 brotações, certo? Como eu tentei fazer com que elas crescessem tudo por igual, para ficar tudo bonitinho assim, gente, ó. Para isso, o Caldex murchou um pouco, gente, tá? Então o que é que eu fiz? Peguei essa planta, coloquei na sombra e procurei ir ajeitando aqui, gente. Nessa não precisei de fazer poda de folhinha não. Só ajeitando, tirando as folhas que ficam na frente dos outros olhos, que vai saindo, as novas brotações. Ela vem ficando assim, ó, essa copa bonita, certo? Mas ainda tá mole esse Caldex. Por quê? Porque eu tirei 2 raízes principal, certo, gente? E nasceu muita folha. E essas folhas agora tá absorvendo desse Caldex. Então o ideal é o que? A gente fazer uma pequena poda. Não tirar folha, que tá tão bonito a copa que já dá para se deixar, certo? Até porque a planta já está se recuperando. Se ela vier a não se recuperar tão rápido, então o que é que a gente faz? A gente tira as folhas mais velhas, tá? Aqui está, gente, ó. Tirei o excesso de folha que ficava por cima do olho, gente, ó, dos galinhos aqui, ó. Deixei os galinhos todo livres, gente, ó. Olha como ela ficou linda, gente, ó. Certo? Então aqui o que acontece, gente? Ela vai absorver menos nutriente. Então é o tempo que essa planta venha a se recuperar mais. Então aqui, gente, esses galhos vão absorver menos nutriente desse Caldex. Então aí ele não vai ficar tão mole, ele vai se recuperar um pouco mais rápido. É outra planta que também vai para ficar em meio sol ou sombra, até que ele se recupere. Eu vou mostrar para vocês, gente, o que eu faço com os galhos quando eu tiro de uma alporquia ou quando faço uma estaquia. Essas podas que eu estou fazendo aqui, nesses galhos que eu tirei da alporquia, eles também servem, gente, para a estaquia, como perguntou aí uma de nossas inscritas. Quando a gente faz uma alporquia, a gente tem a intenção de multiplicar nossa planta, certo, gente? Então, olha, eu tiro algumas partes pequenininhas assim, porque quando são pequenininhas assim e tem vários galhos, então ele vai engrossar mais e vai ficar parecendo um Caldex. Só que não vai ser Caldex, gente, porque Caldex a gente só tem de uma planta quando ela é plantada da semente. Quando ela é tirada de alporquia, não fica aquele Caldex, que é a batatinha da planta, como muita gente fala. Então nesse caso aqui, gente, eu ensinei no outro vídeo que a gente fazer, né? Ó, como nasceu só um galho, certo? Então a gente quer vários galhos. Vou dar uma ajudinha na planta também, gente, olha. Como essa aqui também, ó. A gente podou aquela folhinha da ponta e a gente pode, olha, gente, tirar, olha, esse excesso de folha. Como vai ter pouca folha, gente, certo? Então ela vai absorver menos nutriente. Então vai sobrar nutrientes, gente, para novas brotações que virá.
Então a gente pode tirar, gente, ó, tranquilamente, ó, essas folhinhas mais velhas, certo? Quer dizer, a gente tá tirando o que absorve nutriente do caule, né, gente? Que aqui não tem caldex. Em alguns casos, gente, quando a gente faz um estaqui, ó, a gente tem isso aqui, né, ó. Eu tiro tudo, gente. Eu tiro todas as folhas. Então o que acontece? Ele não tá absorvendo nutriente nenhum, certo? Como eu cortei aqui o galho, foi até exagerado, certo? Ele vai sair uma nova brotação sem problema. Primeiro eu quero uma raiz, certo? Para mostrar para você que serve também essas podas para as estaquias. A maioria, gente, dos galhos que ficam na ponta das alporquias, eles, quando a gente retira a alporquia que planta, eles ficam geralmente com essa aparência aqui, gente, olha. Essa planta já está recuperada, gente, mas eu fiz algo com ela para eu simular como é que fica, e realmente é isso aqui, gente, ó, fica as folhas caídas, certo? Como que ela não tivesse absorvendo água, certo? Mas o que acontece? Ela tem poucas raízes, gente. A gente retirou da alporquia, então ela está sobrevivendo só do que a raiz absorve e joga no caule. Então, como contém muita folha, gente, ela absorve muito. Ela vai transpirando e vai absorvendo do caule. Então, como as raízes não é o suficiente para alimentar esse montão de folha, então a reação dessa planta é essa, gente. Olha, ela fica com algumas folhas dobradas, tá certo? Ó, as folhas caídas, tá vendo? Como se tivesse desnutrida. Mas, então, a partir daí, gente, eu tenho duas opções para vocês. Eu estou precisando, gente, de uns galhos grandes. Eu já tenho umas ideias para mostrar para vocês. Então, gente, se a gente tirar esse montão de folha, vai economizar bastante seiva dessa planta. Então, o que acontece? Essa seiva, gente, vai se acumulando na parte central da planta. A parte central da planta que eu digo, gente, é aquela parte do centro da planta. É aquela parte lenhosa da planta, certo? Então essa parte lenhosa, ela vai acumulando, gente, seiva. Então a tendência é esse caule aqui, gente, ficar mais grosso, mais rígido, certo? Olha como tá isso daqui, gente, ó, bem durinho já, certo? Mas se você não quiser deixar essa planta assim, isso aqui já tá fazendo de propósito, gente, que eu tô precisando de uns galhos assim, certo? Como eu quero fazer alguma coisa com os galhos nessa textura aqui, então eu já fui preparando ele desde quando eu tirei a alporquia. Eu tirei todas as folhas para deixar assim. Mas se você preferir, gente, não tirar as folhas, só é você deixar, gente, isso aqui na sombra. Deixa essa planta na sombra uns 15, 20, 25 dias, até que essas folhas, gente, ó, se ergam de novo, tá? Fiquem bonitas, fiquem nutridas, como essa aqui, ó. Essa aqui eu tô querendo fazer uma árvore com ela, gente, certo? Ó, olha como ela tá bela, ó. Eu deixei igual essa daqui, certo? Olha, muito bonita ela tá, gente, olha. Certo? Então eu vou deixar, gente, ela dessa forma aqui, certo? Ela vai ficar uma árvore, quem sabe com uns 2 metros de altura, certo? Então foi preciso, eu amarrei uma varinha, certo? Para ela não cair, enquanto as raízes se recuperam. Então tirei as folhas todas. Essa daqui eu vou deixar ela se recuperar. Eu vou deixar ela crescer também e ficar uma árvore alta. Essa daqui é que eu estou precisando de um galho aqui, ó, liso, gente. Eu vou mostrar para vocês as ideias que eu tenho para fazer com esses galhos aqui, tá? A gente pode pender ele, fazer o que a gente quiser. Então aqui, gente, vamos concluindo mais um vídeo de dicas que eu tenho para passar para vocês. Com prazer, nós nos encontraremos no próximo vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus.